Olá, eu sou Maria Leopoldo, sou psicóloga e coordenadora pedagógica da Lila. Nesse vídeo, eu vou conversar sobre o papel do adulto no brincar do bebê. Então, as características dessa presença do adulto nos momentos de brincar e de movimentação do bebê. No primeiro vídeo, a gente conversou sobre as características desse brincar. E eu disse que o bebê é um ser ativo, autônomo, que se dirige para o que tem curiosidade e que o adulto não precisa ficar estimulando o bebê ativamente, mostrando coisas o tempo todo, mas que é importante dar protagonismo para o bebê. E daí pode ficar a dúvida: bom, mas e o que o adulto faz, então, se o bebê é o protagonista, né? O adulto pode sair fora, então, né, observar de longe? Como é? Quais as características dessa presença do adulto? Bom, então, para começar, é muito importante que esse adulto confie em si, né? Então, muitas vezes os adultos vêm muito inseguros, né? Será que estão fazendo a melhor coisa, dando o melhor estímulo? E às vezes tem uma fantasia, né? Uma idealização do que seria agir certo. E é importante que esse adulto esteja seguro e confiante, para que também possa transmitir essa confiança para o bebê. Então, os pais, os cuidadores, confiarem de que eles são as melhores pessoas, as pessoas mais indicadas para saber o que é melhor para as crianças. E para isso, para que eles de fato saibam o que é melhor, isso não significa acertar o tempo todo, né? É importante que exista disponibilidade e presença verdadeira. Então, às vezes os adultos estão com a cabeça sempre lá na frente, ansiosos, com a cabeça nos problemas, nas coisas que tem para resolver. E isso afeta o vínculo, a qualidade do vínculo com o bebê. Claro que a gente está falando de pessoas reais e dificilmente um adulto vai estar 100% para o bebê o tempo todo, isso nem é bom. É importante que o bebê também, aos poucos, possa sentir falta, mas que exista uma disponibilidade, uma presença verdadeira, uma interesa na hora que o adulto está com esse bebê. Então, para olhar e perceber o quão ativo é esse bebê, para o adulto estar atento e possa devolver um olhar atento para o bebê, sem, no entanto, invadir ou atropelar o tempo do bebê. Então, essa disponibilidade é fundamental. E o adulto tem a grande missão de garantir um ambiente e um espaço seguro para esse brincar. O que significa um ambiente seguro, pertinente, né? Então, significa que é um piso firme e estável. Então, muitas vezes a gente acha que o bebê precisa estar num piso super emborrachado e fofo, e não é verdade. Muitas vezes, se está frio, a gente pode, por exemplo, agasalhar o bebê e deixá-lo num piso mais firme, até para o bebê poder se apoiar, para o bebê compreender sobre a gravidade, para o bebê testar sons diferentes. Então, esse piso firme é importante para que o bebê possa descobrir sobre o próprio corpo e sobre os objetos e sobre as características dos materiais. Além disso, é importante que seja um espaço sem riscos, né? Quando o bebê ainda não engatinha, não precisa ser um espaço super amplo, né? Mas um espaço suficiente para que a gente coloque os materiais no entorno dele. Mas é um espaço seguro. Além disso, o adulto tem a grande missão, isso só cabe ao adulto, porque o bebê não tem autonomia ainda de poder buscar esses materiais, especialmente quando ele ainda é muito, muito pequenininho. O adulto tem
a responsabilidade de oferecer os materiais que são pertinentes. Eu vou colocar aqui, estou compartilhando aqui minha tela, alguns exemplos de materiais que são pertinentes para as crianças pequenas. Especialmente, gente, para crianças que ainda não andam, né? Então, quando a criança ainda não engatinha, a gente precisa colocar os objetos perto dela, né? Para que elas possam encontrar os objetos com o olhar e com o toque e conseguirem segurar, pegar os objetos. Então, no começo, quando os bebês têm a partir de 4 meses, 3, 4 meses, a gente pode oferecer esses materiais que eles possam, não muito pesados, que eles possam aprender, segurar, e objetos que atraem naturalmente a atenção dos bebês. Quem convive com o bebê sabe que os bebês às vezes se interessam pelos materiais mais inusitados. E por quê? Porque eles não estão se importando se aquilo é um brinquedo ou não, né? Mas eles se interessam pelas propriedades desses materiais, né? Então, se é duro, se é mole, se é geladinho, se é quente, se é de madeira, se é de metal. Eles estão descobrindo essas propriedades, essas características através do corpo. Se produz sons, né? Então, se a gente, por exemplo, só oferece materiais de plástico para esse bebê, será que ele vai ter uma experiência interessante? Né? Vão ter temperaturas diferentes? Provavelmente não. Né? Texturas diferentes? Provavelmente não. Então, é muito importante a gente oferecer uma diversidade de materiais para esse bebê, com características diferentes e, claro, materiais seguros. Então, aqui nessa figura, tem, por exemplo, uma pena, argolas de cortina, escovinha de barbear, uma pinha, esse ovinho, que é bem característico da abordagem Pickler, esse chocalho de guiso, que a criança consegue entender por onde sai o som. E alguns outros materiais que a gente, às vezes, não pensa, os adultos não pensam, mas que podem interessar muito a criança. Por exemplo, né, uma colher de pau, um objeto que a gente pode apresentar para a criança, que é muito interessante que a gente apresente desde cedo, é um pano com... a Pickler vai falar que um pano com bolinhas destaca e a criança se interessa e tem curiosidade, mas se não tiver de bolinha, não tem problema, a gente pode oferecer um paninho para a criança explorar a partir dos 3 meses. Então, são alguns materiais que podem aguçar a curiosidade natural da criança, né? Então, se a gente não apresenta materiais que não interessam as crianças, provavelmente ela não vai ter essa ação de buscar os materiais. Mas quando a gente coloca na proximidade dela materiais que a interessam, ela se movimenta autonomamente e assim ela descobre sobre os movimentos e sobre os materiais. Além disso, além dos materiais, os adultos precisam ter calma e respeito às etapas. Então, a gente falou um pouco no vídeo anterior já, como a gente não deve antecipar as etapas, né? Não sentar o bebê ou levantar para o bebê andar quando ele ainda não é maduro para isso. Então, isso reverbera numa insegurança, quando a criança não tem segurança motora para estar nessas posturas, isso também reverbera numa insegurança emocional. Então, o adulto não precisa estimular ativamente o bebê, mas se ele pensa no espaço, nos materiais e na postura que ele vai ter, em ser contingente às necessidades da criança, em observar atentamente,
já é muito que esse adulto faz pelo bebê, sem precisar necessariamente agir diretamente, ativamente. Então, como se faz essa observação? Eu elenquei algumas perguntas que o adulto pode se fazer na hora que está observando o bebê, que podem guiar esse olhar e sofisticando cada vez mais esse olhar para o brincar do bebê. Então, quando você estiver lá observando o seu bebê brincar, o que você pode se perguntar? Como que essa criança está brincando? Que posturas e movimento que ela faz? Né? Como que ela empurra o chão? Como que está a mãozinha dela? Como ela usa o pé dela? Como explora os materiais e o espaço? Leva muito na boca? Joga? Olha? Bate um no outro? Como que é o jeito que essa criança está explorando? Como interage e gesticula? Ela olha para o adulto ou não? Né? Que gestos que ela faz? Que olhares? Que risos? Que balbucios? Como essa criança está se expressando e gesticulando? O que será que o bebê está sentindo? E ainda mais, como eu estou me sentindo? Como eu estou me sentindo quando eu observo o bebê? Né? Eu fico apreensivo, eu fico com medo dele se machucar, eu fico curioso, eu fico querendo participar, eu fico querendo mostrar quais são os jeitos que como eu me sinto nesses momentos, a depender também da ação do bebê. Então, essas são só algumas perguntas, e são perguntas abertas que os adultos podem ir se fazendo, mas que são um jeito de enriquecer e sofisticar o olhar, e com certeza essas perguntas vão levar a uma qualidade maior de vínculo com o bebê.